Então a gente tava falando que o indutor ele vai manter a corrente que estava antes. A corrente estava subindo aqui. A corrente antes era de 40 miliamperes. A corrente anterior, que é esse momento aqui, ó. E aí ele vai manter, ele tinha energia, então ele tá mantendo essa energia, que é o campo magnético dele, que envolve o indutor. Mas como não tem nenhuma outra fonte de energia nessa malha, a corrente ele vai tentar manter a corrente por um momento, mas ele não vai conseguir manter eternamente, né? E aí o tempo que ele vai conseguir manter essa corrente vai depender de L e de R, que é aquela constante de tempo tal que a gente viu, né? Então ele vai manter por 5 tal. Essa corrente vai a zero. Quem seria o tal aqui nessa malha? Vai ser L sobre R2. L 680 mili. R2 é quem? É 2K. 2K tal é igual a 34 340 micro, né? Caraca, microsegundos. Não, tá errado isso. Tá errado, desculpa. Tá certo mesmo. Não, tá certo. Pera aí, deixa eu ver a calculadora. Pior que tá certo isso, deixa eu ver aqui. É, 340 micro. Olha aí. Minhas habilidades, tô duvidando das minhas habilidades matemáticas. Microsegundos, que eu tô achando pouquíssimo tempo. Mas é isso mesmo. Então, em T0 mais 50 milissegundos, ele vai demorar daqui até algum ponto que vai dar esses 340 microsegundos. Eu botei em escala bem grande aqui, só que vai ser tipo aqui não, vai ser bem rapidinho aqui. Em tese seria uma curva assim, só que como fica difícil para ver, então eu vou desenhei bem grande. Esse ponto aqui, ó, a gente vai chamar ele de quê? T0 mais 50 milissegundos mais 340 microsegundos. Ou, melhor escrevendo, dá para ser 50,34 milissegundos, tá? Ok. Essa corrente vem para zero. A corrente. E depois vai ficar em zero mesmo. Tá? Ok. Isso aí. Só que a tensão no indutor. A tensão é essa corrente vezes o valor de resistência, né? Quer dizer, é a corrente no resistor, que ela tá subindo aqui no indutor, mas ela vai descer no resistor, né? Eu quero a tensão de cima para baixo, que é a do indutor, que também é aqui a mesma no resistor, porque estão em paralelo. Estão em paralelo. Então VR aqui vai ser sim IL, VR vai ser IL vezes R2, tá? VR2. Se a corrente tivesse de baixo para cima no resistor, aí eu teria que inverter o sinal da corrente aqui, tá? Mas como tá, é assim mesmo. Então aí
corrente T0. Tenho esse T0 mais 34 milissegundos. Tenho T0 mais 50 milissegundos. Tenho T0 mais 50,34 milissegundos. Tá? Como é que estava a minha tensão? Aqui para baixo, né? Ele estava em menos 2 volts e ia até menos 6. Menos 6 volts, menos 2 volts. Vou pegar aqui uma cor aqui azul clarinho. Ele veio, estava em menos 2, deu um pico em menos 6. Voltou para 0, ficou em 0 aqui até aqui, né? Opa, perdão. Tava em menos 2, veio até menos 6, voltou para menos 2 e ficou em menos 2, né? Isso não é a tensão no indutor, isso é a tensão VA, tá? Que a gente desenhou. A tensão no indutor, ela seria a mesma coisa, sendo que aqui, ó, em 0, né? Então ficaria assim a tensão no indutor, tá? Esse menos 2 aqui, como a gente disse, é da fonte de tensão que está entre o indutor e a referência, aquela fonte lá de 2 volts. E aí, eu posso desenhar só aqui eu posso desenhar a tensão VL aqui, né? Que vai ser a mesma tensão aqui no resistor. Eu poderia desenhar considerando que o 0 volts fosse aqui, né? Aí ficaria assim um pico positivo, certo? Só que começando em menos 2. Mas vamos aqui ver quanto é esse pico de tensão. VR2 é IR2 IL vezes R2. IL tinha dado quanto? Tinha a IL de pico aqui, ó. IL aqui no final, no início, é 40 miliamperes. Então, a tensão no indutor vai ser esses 40 miliamperes vezes os 2K, né, do resistor. 40 miliamperes vezes 2000. K com 1000 vai ficar 80. Então a gente tem 80 volts lá no pico. E aí vai ser só assim, ó. É a menos T sobre tal. Tal é 340 vezes 10 a menos 6, tá? Isso aqui é aquele formato assim, ó. É a minha exponencial, assim, que representa o pico de tensão, tá? Ok. E aí tem os menos o VA. Agora, isso aqui é VL. É a tensão daqui pra cá. O VA seria isso lá menos os 2 volts aqui. Então, isso é isso aqui, né? Ele vai vir um pico aqui e volta pros menos 2 volts. Esse valor aqui, o pico dele vai ser 78 volts, né? Por conta do desconto aqui dos 2 volts. Tá bom? Ok. Beleza?
Isso é VA de T. Desenhe VA com os respectivos valores de tempo e tensões referentes ao comportamento da... Calcule os tempos em que VA vai igual a zero e indique no gráfico. Isso aqui, ó. Qual é o momento em que ele vai a zero? Que a tensão bate aqui em zero. A gente tem esse momento aqui, certo? Só que esse momento aqui, pô, não dá pra calcular, né? Porque idealmente, o indutor ideal, ele meio que isso aqui vai ser instantâneo, vai vir daqui pra cá instantaneamente. Então não tem como dizer que valor tem aqui nesse momento em que S2 se fecha, em que S2 fecha e S1 abre. Então a gente não vai calcular esse momento aqui. Não vai ser esse tempo. Vai ser esse tempo aqui, ó. Tá? Esse tempo aqui. Esse aqui, ó, esse momento aqui. Como que dá pra calcular isso? Esse momento aqui, ó. Tchum. VA igual a zero. Ó, vamos pensar assim, vamos fazer esse recorte desse gráfico aqui. Esse recorte desse gráfico aqui apenas seria o VL. É a tensão VL. Vamos desenhar aqui. VL, ele vai de 80 volts a 0 volts, né? Seria o VL. Aqui é o VL. Aqui, como a gente está considerando VL, aqui a gente queria a tensão em 0 volts, né? Nesse gráfico aqui em VL, seria a tensão que ficasse, que fosse 2 volts. Dá para entender, tipo, só olhando para o gráfico? Porque aqui, se a gente faz essa parte de baixo ser 0 volts, a parte aqui de que passa a linha seria 2 volts, tá? Olhando para o gráfico, dá para explicar dessa forma. Agora, olhando para o circuito, por que seria os 2 volts? Porque... tem aqui. Porque ele quer saber o momento em que VA seria 0 volts. Para que VA seja 0 volts, VL tem que ser 2 volts para poder cancelar com a fonte de tensão. Ok? Uhum. Então é isso. Qual seria o valor? Aí a gente vai mudar agora nosso questionamento. Qual seria o valor em que o indutor vai a menos 2 volts? Que o indutor vai a 2 volts. Que VL vai a 2 volts. Como é que faz isso? A gente vai pegar a fórmula da tensão, que é essa aqui, ó. A tensão no indutor. Cadê? Eu escrevi não. Isso aqui, ó. É esse aqui. Perdão. É esse aqui sim. VL. Tá? E vai descobrir o T. VL igual 80. VL de T é igual 80 vezes E a menos T sobre 24 vezes 10 a menos 5. Aqui antes estava 340 vezes 10 a menos 6, né? Vou botar assim para não confundir. E aí é só manipular. Eu quero que VL seja o quê? 2 volts, né? Então 2 igual a 80 é menos T 340 10 a menos 6. Tá, 2 sobre 80
é igual a E menos T 340 10 a menos 6. Tá bom? 2 sobre 80 é quanto? 2 sobre 4 é 50, vai dar 25. Desculpa, me perdi. Que fórmula é essa? Essa aqui É. é a fórmula de tensão do indutor. Ah, ok. É a representação matemática desse gráfico aqui. É esse gráfico aqui, tá ligado? Ok. Esse aqui é VL de T, que é igual a 80 menos T sobre tal. Pronto, ok? É isso aqui, ó. E aí seria 2 sobre 80, 2 sobre 8 é 0,25, então 0,025. Tá bom? Igual a E a menos T sobre tal. Eu vou colocar logaritmo neperiano ln dos dois lados. Tá bom? Então vai ficar ln. Por quê? Porque o ln ele cancela o, o exponencial aqui. Como é que chama essa função? O número de ordem Euler? aqui. Chama só Euler, né? É, só ele. Pronto, ele vai cancelar Euler. Então vai ficar ln de 0,025 é igual a ln de E de menos T sobre tal ln de 0,025 é igual a menos T sobre tal. Beleza? Uhum. Então T só pode ser menos ln 0,25. Opa, perdão. 0,025 vezes tal. Ou seja, o tempo em que isso vai ocorrer é menos ln, se não menos ln 0,025 dá um número aí tal vezes tal. Aí tal é quem? Tá, então T é igual a menos ln ln de 0,025 vezes, aí o tal é 680 340 vezes 10 a menos 6. Vamos calcular isso. 340 10 a menos 6 dá um número, dá 1,25. T é igual a 1,254 milissegundos. Milissegundos. Milissegundos.
Tá errado isso aqui. Uma correção, perdão. Meti um erro. Aqui embaixo tá certo, tá? Esse número aqui está certo embaixo. Aqui tá correto. Só que... E esse aqui vai ser o tempo. Eu já volto pra cá, tá? Ok. Esse aqui é o tempo em que o indutor vai ficar em 2 volts depois que S2 fechar, tá? Só que aqui, ó, eu coloquei 340 microsegundos. Só que isso, aqui ó, 340 microsegundos. Isso é o valor de tal. É o valor só de tal. 5 tal seria isso vezes 5, né? Então é 340 vezes 5 dá 1,7 milissegundos. Por isso que eu achei. Eu falei aquele negócio pra vocês, ficou muito pequeno, não sei o que. Vamos corrigir aqui, viu? Não é 340. É 1,7. E aqui não vai ficar assim. Aqui é 1,7 milissegundos. E então seria 51,7 milissegundos. 5 tal. Oh, peraí, não, assim não. 5 tal é igual a 1,7 milissegundos, tá? Beleza? Ok. Então, feita essa correção, vamos lá pra baixo agora. O tempo vai ser esse, ok? Aqui a gente tem 1,7 milissegundos e o tempo que chega a zero é quanto? 1,254. 1,254 milissegundos, que é esse tempo aqui, tá? Aí ele pergunta: qual o tempo em que vai dar zero? VA vai ser zero. É isso que ele pergunta? É isso, né? Qual o tempo no gráfico que VA dá igual a zero? Eu descobri o tempo em que o indutor... Eu descobri esse tempo aqui. Só que aí, o tempo aqui mesmo vai ser T0 mais... Que T0 é esse momento aqui, não. T0 mais esse tempo aqui mais... Não, esse tempo aqui não. Mais os 50 milissegundos, né, que ele mandou esperar até a chave abrir, mais esses 1 ponto tal. Então vai ser 50 milissegundos mais 1,254 milissegundos também. T0 mais 51,254 milissegundos. Aí a questão fala assim, ó. Eu tava usando T0, mas eu acho que a questão fala T0 igual 0 segundos. É, T0 igual 0, tá? Então, só fazer assim, ó. T0 é aqui, ó. E aí a gente apaga essa parte. Tá? T0 é igual a 1 milissegundo aí. É igual a 0. Sendo T0 igual a 0, então dá pra apagar mais coisa também. Dá pra apagar isso aqui. Dá pra apagar isso aqui. Dá pra apagar isso aqui.
só fazer isso aqui que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Deu pra entender, né, eu acho. Esse tempo aqui é 51 milissegundos. 51,254, tá? Esse tempo aqui, T igual 51,254 milissegundos. Show? Então 3 está respondido. Ok. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa 3? Pode botar lá embaixo no finalzinho? Aqui? Isso. E aí? Ah, ok. Ok. Manuel também, tudo ok? Tudo ok para mim. Manuel, essas questões aqui tu tinha conseguido resolver antes? Tem uma outra questão que você queira que resolva? Ah, eu tô resolvendo também aqui em casa. Como o professor já colocou essa lista aí no site dele, estou fazendo lá. Tá. Z. Tá, ponto Z. Questão 4. Nossa, isso tá com zoom, né? Como é que eu tiro o print agora disso?
Eita, deixa eu pegar carregador aqui, viu? Ok. Foi. Vocês podem me ver normalmente. Ó, pra essa questão aqui, vai precisar de quê? Primeiro, ele dá dados para você. Ele dá dados, a questão dá alguns dados para você determinar o valor da capacitância desse capacitor C. Tudo isso aqui é para você dizer quanto vale C. C é igual a quanto? E aí tem a fórmula para isso. Depois, ele pede para a gente descobrir o valor da capacitância equivalente, que aí vai ser necessário usar o C, né? O C está aqui, ele quer saber qual é a capacitância disso tudo aqui. Então a gente também tem que estudar a associação de capacitores. Associação de capacitores. Depois disso, ele pede o tempo para que o capacitor equivalente, para que tudo isso aqui, considerando ser um capacitor só, atinja 75% do seu valor máximo. Ou seja, a gente lá em cima falou de indutor, né? O indutor, a corrente dele é assim, ela tem essa curva aqui, né, característica, isso aqui é a corrente do indutor, e a tensão no indutor, ela dá aquele pico assim, né, isso aqui é VL. No capacitor é o contrário, a corrente, ela vai dar um pico, e a tensão, ela vai subir e se estabilizar em algum ponto, tá? Aqui é VC, esse aqui é IC. Beleza. E aí a questão pede para a gente determine em que momento para que chegue em 75% do valor máximo. A gente não fez essa questão aqui para descobrir em que momento chega a zero, né? Essa parte toda aqui, ó. Isso aqui. Sim. A gente vai fazer a mesma coisa, sendo que para esse caso aqui, qual o valor para que chegue aqui é 100%, né? 100%, qual o valor que chega aqui? 75%. Aí vai fazer a mesma coisa, tá? É a questão B. A questão C, o valor da tensão no ponto Z. A referência aqui, o ponto Z aqui. Então a gente tem que saber como calcula, como a gente vai calcular a tensão apenas nesse capacitor aqui, ó. Atenção que esse capacitor aqui tá armazenando, né? Beleza? Porque a referência tá aqui. Tá bem aqui a referência. Então é a tensão em cima desse capacitor aqui de 5 microfarads. Beleza. E para isso tudo, eu acho necessário dar uma revisão antes.
que eu não falei também, não fiz no indutor também, sobre o comportamento, o funcionamento, né, de um capacitor e de um indutor. Acho que fica mais fácil de entender. Vamos lá. Um capacitor. Como é que é um capacitor? Um capacitor, ele é o símbolo do capacitor é esse, né? É esse. E isso fala muito do capacitor. Por quê? Porque ele são duas placas condutoras que ficam separadas por um espaço, por uma distância d, né? E o que existe entre entre essas duas placas, né? Existe algum material dielétrico. Dielétrico é que não vai permitir eu não sei se é o mais correto, é fisicamente correto falar isso, tá? Mas assim, resumindo, ele não vai permitir a passagem das correntes, tá? Então é algo que vai isolar as duas placas, beleza? E aí, esse capacitor ele tem um valor de capacitância, né? Que é a fórmula lá. Ele vai depender da área das placas. Digamos que essas placas sejam quadradas. Então a gente vai ter que saber. Acho que nessa questão é quadrada, né? As dimensões para calcular a área. Vai depender do material do dielétrico e da distância das duas placas. Não estou lembrado da fórmula de cabeça, mas eu pego já. Tá bom? E aí já a gente discute essa fórmula. A gente mostra essa fórmula. Mas o capacitor funciona assim. E aí, o capacitor ele vai armazenar energia em forma de campo elétrico, né? Ele vai armazenar uma tensão entre essas duas placas. Redesenhando aqui. Imagina que eu tenho aqui as duas placas do capacitor. Se eu coloco uma corrente aqui, se eu faço fluir uma corrente vindo de cima para baixo, e aí eu estou falando da corrente convencional, que é o que? Cargas positivas estão entrando aqui, cargas positivas. O que é que vai acontecer? Essa minha placa desse lado aqui vai ficar toda cheia de cargas positivas ou cheia de lacunas, tá? Esse outro lado aqui vai ficar cheio de cargas negativas, tá? Eles vão tentar se atrair. E aí vai criar um campo elétrico aqui, ó. No dielétrico, tá? Ocorrendo isso, eu vou gerar uma diferença, vai aparecer uma diferença de potencial aqui, que eu vou chamar de VC, certo? Quando eu tiver, eu estou inserindo cargas aqui positivas, né? Eu falei do sentido convencional da corrente, mas o que está acontecendo na verdade é que elétrons estão entrando aqui por baixo, por isso que embaixo fica com uma carga negativa. O movimento dos elétrons é contrário ao sentido convencional da corrente. Se o sentido convencional está para cá, significa que os elétrons estão indo para o lado contrário, tá? É o sentido real da corrente, é o sentido dos elétrons. Beleza. Se eu estou inserindo cargas aqui, vai chegar um momento que não vai dar mais para colocar cargas, né? Então ele se estabiliza ali, a tensão. É por isso que a tensão no capacitor, ela segue esse gráfico aqui. Quando a gente tem corrente contínua, né? Ela segue assim, ó. Ela se estabiliza. Isso aqui é VC, tá?
A tensão é assim. A corrente, ao contrário, quando o capacitor está sem cargas e eu começo a colocar cargas aqui, eu faço fluir uma corrente, a corrente vai ser máxima logo no início. Então a corrente vai ser aquele pico lá. E depois, quando já tiver carregado, a tensão estiver no máximo, não der mais para colocar a corrente chega a zero. Fica zero aqui. Beleza? No indutor é o contrário. O indutor, ele é um solenoide. Quando eu faço fluir uma corrente por um solenoide, ele vai gerar um campo magnético. E aí eu não sei qual a direção do campo magnético, o sentido. Digamos que seja para cá, acho. Vamos dizer que seja para cá, não sei qual é o sentido não. Mas ele vai gerar um campo magnético, tá? Vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético, ele vai fazer a corrente, ele vai frear a corrente. Então, a corrente que queria ser máxima, ela vai sofrer um freio. Então a corrente IL, ela vai fazer isso. A tensão vai ser o contrário, a tensão vai ser um pico, tá? E aí, por que um pico? Eu gosto de mostrar isso com um circuito modelo. Se eu tenho um resistor e um indutor aqui, digamos que aqui eu tenho 5 volts. Aqui eu tenho R. Eu faço aparecer uma corrente aqui. Para que essa corrente seja zero, qual a tensão que eu tenho que ter aqui no meu indutor? Tem que ser igual a da fonte, né? Por quê? Porque teria 5 volts aqui, 5 volts aqui, e a tensão no resistor é zero. Se a tensão no resistor é zero, então a corrente é zero. Então o indutor, ele vai fazer surgir uma tensão em si para que se oponha à corrente, para que ele consiga manter a corrente que estava antes nele. A corrente antes estava nula. Então quando vocês forem resolver, é sempre bom pensar assim: se eu mudei aqui, eu mudei uma chave, qual vai ser a tensão que esse indutor tem que colocar no circuito para que a corrente continue o mesmo? É a maneira mais fácil em corrente contínua, você descobrir a corrente de pico, descer a tensão de pico no indutor, tá bom? E aí, claro, se aqui eu tô querendo que apareça uma corrente, e antes era zero, essa tensão aqui vai ser positiva, vai ser tipo 5 volts aqui. Só que no momento que eu abro, a corrente se fixou, digamos aqui que seja 100 ohms. A corrente ficou 50 miliamperes, né? 50 miliamperes. Aí eu abro uma chave aqui. Ele tava 50 miliamperes, né? Tava 50 miliamperes. E eu tivesse um resistor aqui, ó. Ele vai tentar manter esses 50 miliamperes aqui. Só que como a chave abriu aqui, essa malha está aberta, esses 50 miliamperes vão fluir para cá, ó. Beleza? E aí qual vai ser a tensão que ele vai fazer, que vai aparecer aqui? Digamos que seja 200 ohms. É só descobrir a tensão aqui nesse resistor. Eu tenho 50 miliamperes vezes 200 ohms, vai dar 10 volts, né? Então vai ser 10 volts daqui pra cá. 10 volts assim, ó. 10 volts. E a tensão no indutor, de cima para baixo, ela vai ser menos 10 volts. Porque os 10 volts é de baixo para cima. Então de cima para baixo é menos 10. Tá bom? Então é muito fácil você descobrir qual é a tensão de pico em indutor dessa forma. Tá? Pensando em qual era a corrente que eu tinha antes, que o indutor vai ter que manter.
Sempre pensem dessa forma quando vocês estiverem trabalhando com corrente contínua. Quando estiverem trabalhando com outras correntes variáveis também serve, só que assim, se for uma senoide, aí você vai ter que utilizar a fórmula correta a fórmula original, né, pro indutor e pro capacitor, que é como? O indutor, a tensão VL, ela é L vezes a variação de corrente. Como é que a gente calcula, como é que a gente descreve a variação de alguma coisa? É a derivada dessa coisa, né? Então, é a variação de IL dt. DI dt. É isso mesmo. DI dt. No capacitor, é por isso que a gente diz que essa fórmula aqui nos diz que o indutor vai gerar uma tensão a partir da variação da corrente, que é tudo isso que a gente discutiu aqui. Ele vai se opor à variação de corrente. Se a corrente tiver constante, seja nula, seja um valor, sei lá, ele está em 100 amperes lá, mas se tiver constante, a tensão no indutor vai ser zero, tá? A partir do momento que haja qualquer variação, ele vai tentar manter a corrente que estava antes, gerando a tensão, beleza? No capacitor é o contrário. A corrente IC de T, que é VL de T, ele vai ser a tensão VC de T, ele vai ser 1 sobre C vezes a integral da corrente que passa por a integral. Por quê? A integral é a soma de alguma coisa, né? Então vai ser o acúmulo de corrente que tem aqui, o acúmulo de corrente que seria a carga armazenada, tá? I de T, e essa integral aqui seria a carga Q, ou seja, VC de T é Q sobre C, tá? Q sobre C. Ok? Ok. Então é isso aí. Deu para entender, assim, deu para relacionar o evento com a fórmula?